Bem-vindo a todos, alunos matriculados no curso de Políticas Públicas de Educação. Esta é a nossa segunda live. Sejam todos bem-vindos, aproveitem ao máximo. E um lembrete para vocês, essa live está no AVA, assim como também está no meu canal de YouTube, Professor Zacarias Gama, está lá disponível. Quem entrar no meu canal de YouTube, por favor, deixe lá um like e, de preferência, se inscreva no canal. Nessa live de hoje, nos cabe falar, conforme a nossa previsão já escrita na ementa, nós vamos tratar hoje, começar a tratar hoje o eixo número 1, no qual vamos trabalhar conceitualmente em nível teórico e metodológico. Esse eixo vai permitir discussões acerca do campo de estudo no interior das ciências sociais e política. Essa discussão permanecerá transversal ao curso. Então, para essa discussão, contamos, como na live anterior, com a presença do professor Gaudêncio Frigoto e do professor Roberto Santana. Somos três professores do Departamento de Políticas Públicas, Avaliação e Gestão da Educação. Portanto, passo a palavra nesse momento ao professor Gaudêncio Frigoto para seus cumprimentos e a sua explanação. Professor Gaudêncio, com a palavra. Olá, Zacarias. Olá, Roberto, acadêmicos. Como o professor Zacarias explanou, esta, digamos, é o segundo encontro que nós temos e a minha exposição vai tentar cobrir o que é o conteúdo da aula 1 e aula 2 como uma introdução geral e que os professores Zacarias e Roberto irão complementando e que a bibliografia que vocês têm e o que vocês podem pesquisar na internet podem aprofundar. E depois a gente pode aprofundar isso em programações de tirar de dúvidas, etc. Vocês viram lá no programa que a unidade 1 e a unidade 2, a aula 2, a aula 3, melhor, estão lá os conceitos de sociedade, Estado, dominação, ideologia, hegemonia, alienação, etc. Então, vou tentar situar isto de forma que essas categorias não fiquem, e esses conceitos não fiquem soltos, né? E eles funcionam, sim, como uma espécie de ferramenta interpretativa das políticas públicas em educação. Eu diria que a categoria, o conceito, né, base para entender como funciona a sociedade, ou como funciona a sociedade, as justificativas, inclusive, que se dão a determinadas formas de sociedade, é a própria concepção que nós temos de natureza humana ou de ser humano. A compreensão desta categoria, ou desse conceito, né, precede a todos os demais, né? Lá no último núcleo, quando a gente vai discutir a universidade e as políticas de universidade, nós vamos discutir a meritocracia. Pois bem, essa concepção de meritocracia, que eu não vou trabalhar hoje, ela está ancorada na visão que nós temos de ser humano. Se a gente olhar um percurso histórico muito rapidamente, nós vemos que desde a Idade Antiga até a Idade Média vai prevalecer uma visão de ser humano definido sempre por forças externas a ele. No mundo grego era o átomo, o fogo, a água, o número, enfim. E na Idade Média, com a hegemonia, digamos, da era cristã e da Igreja Católica, então a figura de um ente, de um ser supremo, de uma suprema sabedoria que cria o ser humano. Eu diria que essas são as visões que vão até a modernidade.
entendendo aqui com o início da sociedade, a estruturação daquilo que a gente conhece como a sociedade de mercado, a sociedade capitalista, a sociedade burguesa. A burguesia, né, porque precisava superar tanto a ideia do Estado absoluto, de que o rei tem o poder de vida e morte sobre seus súditos, quanto confrontar-se com a ideia que a riqueza era um mal, que era mais fácil um camelo, uma agulha, uma fio de passar por um camelo passar num buraquinho de uma agulha, camelo, não o camelo bicho, mas o camelo, aquela corda dos navios, do que um rico entrar no reino dos céus. E a sociedade capitalista é uma sociedade, como nós sabemos e podemos discutir, é uma sociedade que busca acumular riqueza, capital. Então, a burguesia trouxe para o vale dos seres humanos, para a discussão, digamos, terrena, a concepção de ser humano. E aí é uma discussão clássica, importante, que aqui apenas sinalizo, né? Um pensador, um filósofo chamado Hobbes, por exemplo, ele entendia que a natureza humana é destrutiva por si. A famosa ideia de que o homem é o lobo do homem. Então, ele tinha a ideia de que a sociedade não poderia se organizar sem um órgão coercitivo, e que tinha a figura de um Estado e que lembrava um pouco o poder absoluto do rei ou do monarca. Essa ideia não convinha à classe que estava se constituindo burguesa, ou à classe que buscava acumular capital e que já tinha uma acumulação primitiva de capital. E aí vem outros pensadores como Hume, Locke e Adam Smith, que vão construir uma ideia de que o ser humano busca o bom, o útil, o agradável, e, portanto, isso é uma espécie de egoísmo positivo que o faz empreender, e que, deixando a cada um buscando o que quer livremente, chegaria a uma harmonia na sociedade. Vem daí a ideia de que o mercado organiza as vontades individuais. É nesse contexto, né, de uma natureza humana, sem analisar o processo histórico de longos períodos de escravidão, a sociedade antiga se demarca pelo regime escravocrata, diferente da escravidão moderna que nós tivemos no Brasil, mas diferente do modo de produção e da sociedade medieval, que se baseia na relação entre clero, nobreza e servos, né? Na sociedade capitalista, cria-se a ideia, né, de que cada um é livre e que, portanto, ele tem essa natureza, em cima dessa natureza ele pode criar o seu sucesso, mas desconhece exatamente como a própria humanidade foi sendo construída. Eu me lembro de um aluno meu que, ao analisar essa questão, ele dizia: "Pô, agora eu entendi que 13 de maio de 1888 foi um dia importante para a nação negra brasileira depois de quase 400 anos de escravidão. Mas o dia 14 foi um dia infeliz, porque livres do patrão pela lei, mas não tínhamos onde ir. Os filhos dos escravos e os escravos não tinham onde ir. Tinham duas formas. Uma, voltar agora, entre aspas, livremente ao seu patrão, ou ir à luta. E aí surgiram dois preconceitos: do covarde, do negro covarde, o negro lambebota de patrão, e o negro perigoso, o delito de ser negro, como dizia Abdias Nascimento. E ainda hoje isso perdura na nossa sociedade. Há poucos dias saiu um dado do IBGE que o homem branco no mercado de trabalho ganha o dobro da mulher branca negra, e ganha mais do que o negro. Então, esta ideia de um ser humano, uma natureza humana fora da história, é uma forma dominante de pensar da nossa sociedade. O Zacarias, Roberto e eu perfilamos uma concepção histórica de ser humano. E cada um de vocês vão construindo a visão que
digamos, buscam construir. Existe hoje um verdadeiro lamúria, né, de que professor direciona o aluno, de que o professor inculca ideologia. Não, nós estamos discutindo visões de realidade, visões de história, visões de sociedade que vão implicar nas visões e concepções de políticas públicas. Então, a concepção que aqui desenvolvemos é que o ser humano é, ao mesmo tempo, indivíduo, natureza e ser social. Então, nós nos definimos, nascemos, não pedimos onde nascer, nem com quem, nem que país, e a partir daí, dessas condições históricas objetivas, é que nós vamos construindo as nossas possibilidades ou as nossas impossibilidades. Eu, por exemplo, sou um filho de campesinos, do campo, de uma família muito humilde. Só estou aqui porque, por diferentes mediações, entrando no internato, pude fazer faculdade, depois mestrado, doutorado, mas não é a mesma coisa os meus outros 7, 8 irmãos que estão lá com 4, 5 anos de escolaridade. Então, não dá para explicar a situação social de cada um de nós pela natureza humana. O ser humano se produz em sociedade, portanto, tem que analisar a sociedade. E, como eu disse, de um modo geral, nós temos 3 formas históricas de organizar a sociedade dominantes. A sociedade antiga, que, do ponto de vista do registro histórico, começa com a escrita, mas que milhões de anos antes o ser humano existiu, e vai até o século V, a Idade Média vai do século V ao século XV, e, portanto, a Idade Moderna, a Idade Moderna começa, digamos, a construção da sociedade burguesa, do acúmulo pela troca de mercadorias, navegação, enfim, surgimento de técnicas, etc., já no século XI, XII, com as grandes feiras internacionais. Mas o sistema capitalista vai se sedimentar no século XVIII, e a Revolução Francesa, digamos, é a marca disso. E todas essas sociedades, modo de produção antigo, modo de produção medieval e modo de produção capitalista, todos eles estão marcados por uma organização de classes sociais, e classes sociais fundamentais que os definem. Na antiguidade, senhor escravo, Idade Média, nobreza e clero e servos dominantemente, e na sociedade capitalista, detentores, né, de meios e instrumentos de produção, como propriedade privada, máquinas, prédios, bancos, escolas privadas, igrejas privadas, e trabalhadores como nós, que vendemos à iniciativa privada ou ao Estado nossa força de trabalho. Então, se existem classes fundamentais, é porque existem outros grupos e outras classes intermediárias, mas as fundamentais são aquelas que, digamos, definem aquela forma de sociedade. E aqui é interessante que vocês possam pesquisar, porque classe, nesse sentido, não é a mesma coisa que a gente ouve na imprensa, classe A, B, C, D, como um contínuo. Não, classe, do ponto de vista da história e do ponto de vista para entender as categorias de dominação, ideologia, alienação, exclusão, enfim, desigualdade, classe é uma relação de poder desigual. Não é verdade que quem compra a força de trabalho, o Estado, no nosso caso, ou numa escola particular, quem compra a nossa força de trabalho, tem a mesma igualdade de condição e de poder que nós temos. Então, esta é a base. Então, nós nos definimos em sociedade. Antônio Gramsci dizia que nós somos um pouco do bairro onde vivemos, da cidade, enfim, o nosso universo depende muito das possibilidades reais com as quais nós temos para desenvolver as nossas capacidades.
eu sempre até brinco quando discuto isso, diz, por que não nascemos falando mandarim? Se a China agora tem um espectro de ser o grande futuro da humanidade. Ou inglês, que é a língua universal. Nós temos que duramente aprender essa língua quando um chinês pequeno fala brilhantemente. Então, ou por outro lado, eu não nasci botafoguense, me tornei botafoguense. O Zacarias vai dizer, mas que infelicidade, é vascaíno, e assim por diante. A religião que as pessoas têm, etc., não é natural, é histórica e social. E a outra questão importante para entender esses conceitos de dominação, o próprio conceito de Estado, é de que toda a organização da sociedade medieval, antiga e a nossa sociedade, ela se organiza numa tríade. Uma base material que comporta, digamos, as relações sociais onde os seres humanos se organizam para produzir as necessidades básicas da vida, o comer, beber, ter um teto, vestir, enfim, as necessidades básicas. Esse é o conceito de economia clássico, cuidar da casa, economia como uma relação social, economia não como números, economia como a forma dos seres humanos se organizarem em sociedade para responder às suas necessidades básicas. E também, ao mesmo tempo, se criam, então, leis, ideias, ideologias, teorias que buscam justificar essa forma de organização material da sociedade. E, finalmente, instituições para reproduzi-las. Estado moderno, partidos, sindicatos, igrejas, organizações empresariais, ONGs, escolas, etc. Nós vamos ver, quando vamos discutir adiante hegemonia e dominação, né? São esses aparelhos de hegemonia. Na perspectiva que adotamos aqui, é fundamental entender que esta tríade, na verdade, o que define o tipo de Estado, o tipo de partidos, o tipo de organizações, na verdade, a definição de como os seres humanos em sociedade organizam a sua sobrevivência, o produzir, o consumir e o distribuir, o produzir, o distribuir e o consumir. Nós temos um dado essa semana alarmante no Brasil, que de 2015 para cá foram produzidos milhares de pessoas voltaram à situação de fome absoluta, 10 milhões de pessoas aproximadamente e 5 milhões de crianças. Fome absoluta é ter risco de vida. E um processo que nos últimos 15 anos, o IBGE mostra, tinha sido minimizado. Em 5 anos, nós voltamos ao estado de 15 anos atrás. Então, isso demonstra como isto vai afetar as políticas públicas, as reformas e contra-reformas. E aí vem a questão do Estado, né? Mas antes disto, para elucidar essa ideia de que a base material da sociedade, a que organiza a economia e a resposta das necessidades vitais, tem um pequeno texto do Engels, que é um discurso que ele faz na morte de Marx, que ele diz que de Marx a humanidade alegou exatamente isso, entender 2 pequenas leis. Uma que para viver o ser humano tem que comer, beber, ter um teto e vestir. Só depois pode pensar em Estado, em educação, inclusive em religião. E, portanto, nós não podemos começar a entender como se organiza a sociedade a partir nem da política, nem do Estado, nem da igreja, nem da escola, mas de como isso se organiza a produção material da existência. Ora, não que o partido, a escola, as instituições depois não tenham um reflexo sobre isso. Nós podemos ver isso, debater adiante. É importante que vocês entrem nesse pequeno link.
e vejam isso, que eu acho que isso dá clareza sobre o que eu estou comentando aqui. E aí vem a questão da ideia de dominação e de hegemonia. Se nós temos sociedades que são sociedades de classe, desde a sociedade antiga, a tendência é uma classe buscar dominar, coagir a outra em função dos seus interesses. Mas a dominação, ela desgasta, digamos assim. A dominação, ela não dura muito, gera rebeldia, etc. Então, e aí surge a ideia da hegemonia, né? Que um grupo social, uma classe social, terá mais longevidade no seu poder quando a classe dominante conseguir dos trabalhadores, das classes populares, que elas se convençam, tenham o consentimento de que as políticas que elas propõem, as reformas que elas propõem, são para o bem comum, e não, digamos, para os interesses de classe. Então, a ideia de hegemonia tem sua ênfase não no Estado, como vamos ver a seguir, Estado enquanto aparelho jurídico, executivo e parlamento, mas no Estado ampliado, que seria, em termos de Gramsci, a sociedade civil. A sociedade civil que se expressa exatamente pelos interesses das organizações empresariais, pelas igrejas, pelos sindicatos, pelos partidos, enfim, por todas as instituições, a maçonaria, os clubes de futebol. Aqui no Brasil se fala que o Congresso está representado por 5 Bs. Boi, bala, Bíblia, bula, e me escapa um, depois o Zacarias e o Roberto. Enfim, são grupos que defendem interesses do futebol, das igrejas, agora mesmo... O último, Galdés, é o dos bancos. Ok, exatamente, dos bancos. Então, a sociedade civil vai pondo no aparelho do Estado, no aparelho do executivo, no judiciário, não todos os representantes das classes e frações de classes, mas estão lá os grupos que representam, digamos, o grupo dominante da sociedade. Então, para atingir a hegemonia, é preciso trabalhar o terreno da sociedade civil e, portanto, convencer as classes populares de que as políticas, as reformas e contra-reformas que temos hoje, por exemplo, são um bem comum para todos. E aí a gente pode trabalhar a noção do Estado. Veja, o Estado, quando dentro da nossa sociedade capitalista, o Estado vem com a ideia que se contrapõe ao Estado absoluto ou absolutista, em que o rei ou o monarca tinha o poder de vida e morte sobre os súditos. A visão liberal de Estado é que o Estado, como nós aprendemos lá nos livros, é um órgão do bem comum. É tipo um ente acima dos interesses dos grupos, das classes, dos 5 Bs, né? E que busca zelar por todos. Se a gente examina com cuidado, e nós podemos examinar aqui com todos os pontos de vista possíveis, né, ao longo do nosso curso, vamos ver que não é bem assim. E, digamos, o aumento da fome do Brasil é a expressão de que o Estado cuida de modo diverso a grupos diversos. Os bancos são muito melhor cuidados, a indústria é muito melhor cuidada do que as necessidades populares. E portanto, esta é uma visão da qual nós analisamos criticamente. O Estado é um órgão de poder e, dominantemente, ele é um órgão de poder da classe, o grupo dominante da sociedade. E, então, o Estado como
aparato estrito sensu é composto pelo Poder Judiciário, pelo Executivo e pelo Parlamento. E aí a gente seria interessante se alguém até olhasse quem é que está representado no Judiciário, quem é que está representado no Parlamento, né? E Estado ampliado, né, é exatamente a força que os grupos sociais têm para impor os seus interesses no aparelho do Estado. O Rancière diz que política é a luta dos que estão fora de um direito para pôr na agenda do Estado aquele direito ser cumprido. E, portanto, nós temos aqui uma ideia clara de que não se constroem políticas públicas sem luta, sem debate. Agora mesmo a questão do Plano Nacional de Educação, que nós vamos ver, o Enem, etc., etc. E finalmente, dois conceitos que estão ali no nosso programa e que são importantes de serem tratados. Eu não vou tratar aqui de partido político, partido ideológico. Nós vamos poder voltar a isso ao longo do nosso curso. Ideologia é interessante, né? Que esse termo, como foi cunhado no seu sentido forte, vem lá de Napoleão, né? Napoleão e também o conceito de esquerda. Quem quiser aprofundar o conceito de esquerda, leia um livrinho do Norberto Bobbio, Esquerda e Direita. E é importante conceitos para entender a sociedade moderna, né? Então, mas ideologia vem de que Napoleão dizia que os representantes que estavam lá no lado esquerdo espalhavam ideias falsas do seu governo. Então, ideologia em sentido forte passou a significar de que é uma visão de um grupo, uma visão restrita de um grupo, de interesses restritos, que são colocados como interesses universais. Esta é a noção mais forte de ideologia. Mas é um conceito muito debatido, vocês também podem entrar na internet, tem ali N perspectivas, mas esse é o sentido que adotamos aqui, de ideologia no sentido forte. Mas também tem ideologia... Companheiro Gaudêncio, preciso interromper, porque o Zoom já está nos avisando aí a relação do tempo. Você já estourou seus 20 minutos. Estou concluindo. Por favor. Estou concluindo. Ideologia, no sentido amplo, de concepção de mundo, e, portanto, é uma que se manifesta na ciência, no folclore, no senso comum, na vida cotidiana. É importante depois a gente aprofundar isso. E, finalmente, para abreviar, o conceito de alienação. E vou me valer aqui, esse é um conceito também amplo, mas para ser sucinto, vou me valer aqui de uma exposição, de um pequeno texto de Maria Helena Chauí, que ela vai trabalhar alienação social, alienação econômica e alienação intelectual. Ela vai dizer que a alienação social, na qual os seres humanos não se reconhecem como produtores das instituições sociopolíticas e oscilam entre duas atitudes. Ou acreditam passivamente tudo o que existe por ser tido como natural, divino ou racional, ou rebelam-se individualmente, julgando que individualmente podem mudar a realidade. Alienação econômica, a qual os produtores, os trabalhadores que produzem os bens, não se reconhecem como produtores, nem se reconhecem no produto do seu trabalho. E não percebem que o que recebem como salário não representa o quanto mereceriam por seu trabalho, porque parte desse trabalho fica por quem comprou a sua força de trabalho. E, portanto, quem comprou administra, e administra para ter um valor a mais como retorno. Aí surge o conceito que nós não vamos trabalhar aqui de mais-valia. E alienação intelectual,
resulta exatamente da separação social entre o trabalho material, que produz as mercadorias, os produtos, e o trabalho intelectual, que produz ideias e, portanto, a divisão social do trabalho. E que, digamos, a alienação é a naturalização disso. Então, para concluir, é importante que nas leituras, que são muito sucintas e que são insuficientes, vocês possam também completar, digamos, a compreensão desta relação de conceitos e a sua gênese, onde se estruturam e por que se estruturam historicamente, para podermos fazer a leitura crítica e adequada das políticas públicas de educação. Era isso, Zacarias. Muito bem, Galdêncio, muito obrigado. Bela explanação. O que eu poderia falar depois dessa sua explanação tão abrangente, tão aprofundada? Eu acho que vale a pena tentar fazer um pequeno esquema, voltando ao início da sua fala, né, que a nossa sociedade começa a se construir em bases iluministas, fundadas na razão e na ciência. Isso cria uma reviravolta, destrói altares, né, na época do absolutismo. Isso leva a sociedade francesa, no momento em que ela está vivendo uma grave crise, a que a sociedade se organize. E aí vamos colocar bem claro, a sociedade se divide numa sociedade civil e o Estado, de outro lado, aquele Estado autoritário, aquele Estado, né, em que o rei era o sol, em volta do qual todos os satélites, os planetas se evoluíam. É muito interessante, eu gosto muito de pensar, né, a Revolução Francesa como uma conquista icônica, uma conquista que marca o mundo que nós formamos e que trouxemos, estamos trazendo até aqui. Um mundo que, a meu ver, já está desenvolvendo fortes contradições. Eu não sei mais quanto tempo dura, mas o que nos trouxe até aqui é um Estado, uma sociedade, não um Estado, uma sociedade fundada em liberdade, em igualdade, sobretudo igualdade jurídica, e fraternidade, a irmanação, né? Isso foi possível ser conquistado da França a partir da organização da sociedade não nobre, não clerical, o povo, né, os sans-culottes, os burgueses se organizam em comitês, se organizam em clubes, se organizam em sociedades secretas ou não, sociedades literárias, e a partir daí eles começam a pensar o tipo de Estado que eles querem, o tipo de sociedade que eles querem, a partir da derrubada do rei, né? Conseguem a derrubada do rei, conseguem chegar ao poder, destruir aquele poder monárquico, aquele poder nobre, feudal. Acontecem as guerras napoleônicas, marchas e entremarchas, finalmente se chega à República Francesa dos dias de hoje, que é modelar para o mundo ocidental, né? Em sequência à Revolução Francesa, houve revoluções burguesas em diversos países. Já tinha havido nos Estados Unidos, no processo da independência e da formação da primeira Constituição, da primeira e única, né, Constituição americana. Tinha havido na Inglaterra. Depois passamos a ter revoluções burguesas que se esparramam pela Europa. Uma das mais intensas foi a da Polônia, mas também tivemos na Suíça, na Noruega, na Suécia, na Itália, com algum atraso, mas aconteceu. E se construiu esse mundo. Eu gosto muito de chamar a atenção das pessoas para dizer que a própria hegemonia, como o Galdêncio falou, o poder hegemônico da igreja, mais atualmente o poder hegemônico do mercado, é porque a nossa construção histórica, a nossa construção coletiva tem apontado nessas direções. Pessoas, né, hegemônicas, pessoas que têm poder para dominar, poder para influir, para direcionar conforme os seus interesses, eles têm conseguido com muita habilidade conduzir para onde querem. Mas não é verdade que sempre seja assim, ou que seja uma coisa predestinada divinamente,
que isso seja uma fatalidade. Não, é uma questão de as forças sociais se organizarem. O Brasil vem se organizando intensamente, né, nos últimos anos. Os movimentos sociais estão aí, o movimento social dos sem terras, né, lutando pela reforma agrária, o pessoal sem teto lutando por habitação, movimentos indígenas, movimentos LGBT, movimento de mulheres, movimento de negros, enfim, tudo isso é uma organização. E é a partir dessa organização que nós conseguimos pressionar o Estado. Então, se nós temos, né, um serviço de saúde universal, universalizado, o SUS, ele não é por uma vontade de um governante, é porque o governante foi impelido a criar um sistema único de saúde. Se nós temos o Bolsa Família, não é porque o Lula é um cara super inteligente, ou porque o Fernando Henrique, anteriormente, começou a distribuir vários vales, vale-refeição, vale-gás, vale isso, vale aquilo, e o Lula juntou e fez o Bolsa Família. Não, eles estavam pressionados pela sociedade. Era uma questão de se antecipar a uma organização poderosa da sociedade que poderia levar, como na França, à conquista do poder. Para encerrar e não me alongar muito, eu gostaria ainda de chamar a atenção para filosofias, correntes filosóficas que ajudam nessa estruturação da sociedade. Eu, por exemplo, poderia começar citando, poderia não, posso começar citando uma perspectiva positivista, vem lá da Revolução Francesa, quando se projeta uma construção científica da sociedade. Houve gente que disse que os governantes deveriam ser cientistas. Eu acho muita radicalidade. Uma outra corrente que é muito influente hoje é a corrente pragmatista, uma corrente criada dos Estados Unidos, né, pelo Peirce, especialmente pelo Peirce, mas não apenas ele, o John Locke, o John Dewey também. Eles pensam em ações. A verdade é um conjunto de ações positivas, mas ações que não levam em consideração, por exemplo, a questão do puro sangue. Qualquer ação serve. Um exemplo concreto. Vamos fazer uma frente política para ganhar a prefeitura do Rio de Janeiro. Então, nessa frente, eu vou colocar o PSL, eu vou colocar o DEM, eu vou colocar, sei lá, qualquer partido, PT, PSOL. Essa é uma frente pragmática. É uma frente que não leva em consideração princípios vitais, princípios puros. É porque ela é construída para uma ação positiva, para ganhar as eleições. E aí vira um saco de gatos, porque depois cada participante dessa frente vai pretender um quinhão, quer tantas secretarias, quer a SEDAI, quer isso, quer aquilo, etc., etc., e acabamos naufragando nesse pragmatismo político que foi organizado aí. Outro princípio muito presente entre os nossos políticos é um princípio utilitarista, que vem a partir do Stuart Mill, por exemplo. Diz, olha, se eu não puder agradar todo mundo a 100%, que eu agrade pelo menos a 30%, 40%. Se eu não posso fazer o Bolsa Família para todos que efetivamente precisam, que eu faça para 40 milhões. Ora, isso é, no campo da política, uma utilidade muito esperta, muito inteligente, eu garantir uma base eleitoral para mim. Eu prefiro que a gente, nesse processo coletivo de organização da sociedade, que a gente seguir pelo princípio imperativo categórico do Kant, por exemplo. Eu preciso ter escolas de boa qualidade. Segundo o princípio do imperativo categórico de Kant, ou eu tenho para todos, ou eu tenho que construir as condições para oferecer escolas públicas para todos com a mesma qualidade, de norte a sul desse país. Então, vejam, se eu tenho uma concepção filosófica que me encaminha no sentido da construção de um determinado mundo, de uma determinada sociedade, eu posso ir para agradar alguns, para agradar uns poucos, ou para viver coletivamente de forma mais igualitária. Ou seja, fica claro na fala do Gaudéncio, e acho que está muito claro para nós três,
é que a organização da sociedade é a partir das relações que nós somos capazes de estabelecer. São relações políticas, relações econômicas, relações sociais, relações religiosas, relações educacionais, etc. A gente precisa ter conhecimento profundo do que a gente quer em cada uma dessas áreas. E, a partir daí, colocar a estrutura política, a sociedade política, a serviço da realização do mundo que nós queremos construir. Ficamos por aqui. Vamos retomar isso com certeza mais à frente. Passa a palavra para o nosso companheiro, nosso querido Roberto Santana. Olá, Roberto. Oi. Quanto tempo a gente ainda tem, Zacarias? Rapaz, já me avisaram que podem nos cortar a qualquer momento. Então eu vou desejar Nós temos 42 minutos de gravação. Estão com 42 minutos. Vai indo. Se cair, a gente edita depois com o pedaço que a gente fizer posteriormente. Bem, só para não ficar muito longo, já que já temos 42 minutos, e falar depois do Gaudêncio é muito difícil. Né? O Gaudêncio faz uma explanação que vai do Aristóteles até o governo Bolsonaro. Aí não sobra nada para a gente falar. Porque ele já conta toda a história em meia hora. Mas eu queria pegar um pedacinho que o Gaudêncio falou sobre a questão do conflito, né? Porque não é o conflito a forma como a qual a nossa sociedade é apresentada, né? Ou justificada nos seus diversos meios de comunicação, de formações de opinião. Na verdade, a nossa sociedade ela é apresentada como harmônica, né? E que todos nós devemos trabalhar para a harmonia social. Então, eu queria chamar a atenção dos nossos alunas e alunos, porque nós estamos aqui no curso na contramão disso, né? Existe um discurso até dominante na nossa sociedade de que todos nós trabalhamos para a harmonia social, todos nós temos um papel nessa sociedade a cumprir para que ela seja boa para todos, né? Essa é a forma dominante de interpretação, e a forma que nós estamos apresentando aqui no curso, não. É uma forma crítica. Nós não interpretamos a realidade a partir da ideia de que existe uma harmonia ou um ideal de harmonia que deveria ser alcançado, mas sim nós interpretamos a realidade a partir dos conflitos que existem nela. E aí tudo isso que o Gaudêncio explanou e que o Zacarias também complementou, principalmente sociais, Estado, né? E que vai desembocar nas políticas públicas de educação, que é o objetivo dessa disciplina, discutir com vocês, tudo isso parte de conflitos sociais, né? Então, a gente tem que ter cuidado, porque a própria formação de professoras e professores, das quais vocês estão fazendo agora, né? E a formação das alunas e alunos, né? Que passam pelas nossas mãos e passarão pelas mãos de vocês enquanto professoras, também está permeado nessa contradição entre conflito e harmonia, entre visões diferentes de mundo, né? E aí nós não podemos perder a perspectiva de que a realidade ela é conflitante, porque senão nós caímos no campo da educação, principalmente no campo da formação escolar, nós caímos na ideia de um tecnicismo, né? Ou seja, como se existissem conteúdos determinados, uma forma também pré-determinada de apresentar esses conteúdos, você encaixa os alunos nesses conteúdos. Bem, quem se deu bem é porque seguiu a cartilha e, portanto, são bons alunos. Quem se deu mal, então, portanto, são dispensáveis e não vão prosseguir a sua vida escolar porque não alcançaram aquele suposto ideal que era pré-estabelecido. Então, isso para a gente já começar o debate. A gente vai esmiuçar e aprofundar isso nos próximos encontros, né? Dei apenas uma pincelada rápida para a gente ter noção de que nós estamos estudando aqui as relações sociais, especificamente as relações sociais dentro do campo da educação, por meio da ideia de conflitos, reivindicações, né, oposições que existem no cotidiano e são processos históricos que estão em permanente andamento. Só para a gente ter em mente. Na próxima aula, nos próximos encontros, a gente vai aprofundando isso. Roberto, eu acho, e Zacarias, eu acho que é ótimo esse jogo da gente, né? Até para os alunos entenderem que é o debate que vai construir determinadas visões de sociedade, de mundo, etc. Mas quando o Roberto estava
falando, me recordava aqui a questão hoje, né, que está ali, que os professores estão muito tensos, etc., que a partir do Todos pela Educação e desse movimento Escola Sem Partido, se insiste que nós, professores, devemos ensinar e não educar. E, portanto, está muito na linha de pegar um pacote e dá-lo harmonicamente, e não mostrar exatamente os diferentes interesses da sociedade, os diferentes interesses e visões da sociedade, e, portanto, o conflito como forma de expressão da política, né? E eu gosto muito da definição de Rancière, que política é a luta dos que estão fora de um direito para conseguir o direito. Então, não é harmonia, não é... E a ideia de hegemonia de uma classe é exatamente fazer com que os dominados pensem que a sociedade é uma harmonia. Eu acho muito, muito interessante isso que você coloca, Roberto. E os nossos estudantes poderão trazer questões, ponderações, etc. Eu não falei aqui dos aparelhos de hegemonia, né? A mídia, a escola, todas as instituições da sociedade civil são instrumentos de embate, de conflito e de interesse. No futebol, aí, o conflito de religiões, enfim. Eu acho que é muito interessante isso que o Roberto coloca. E muito interessante esse percurso de aprofundamento histórico que o Zacarias nos trouxe, porque a história, o presente foi construído no passado, né? E o futuro nós temos que construí-lo no presente. Perfeito. Esse futuro ele precisa ser muito conflitivo, não necessariamente conflituoso. É preciso que todas as ideias venham à tona, sejam debatidas. Por isso, Gaudencio, é um absurdo a proposta, né, que vem sendo feita, finalmente o STF impediu que ela avançasse mais, que é da escola sem partido, porque é a forma que o poder hegemônico encontra de amainar o conflito ou de fazer a sociedade pensar que no ambiente escolar a conversa é monocórdia, né? É apenas em cima, pautada por uma nota, que não há conflito. Ora, isso é tudo o que o poder hegemônico, um bloco de poder qualquer, que seja hegemônico, pode pretender calar as vozes que explicitam os conflitos e que geram as tensões que mudam o Estado. Portanto, é aí que está a base desse conservadorismo, né, horroroso que está campeando em todos os setores da sociedade brasileira. As pessoas querem conservar uma sociedade que abomina os negros, abomina os índios, abomina o meio ambiente, abomina a vacina, abomina a ciência e etc. É uma sociedade horrorosa que eles querem e que eu, particularmente, não gostaria de ver isso para os meus netos, para os netos dos meus netos. Enfim, eu não gostaria que as futuras gerações vivessem numa sociedade de discurso único, né? De modos de fazer, de modos de ser, pautados por interesses do capital, por interesses dos grupos hegemônicos. Acho que podemos ficar por aqui hoje, né? Convidando a que todos sempre estejam atentos ao que estamos publicando no AVA para acompanharem o desenvolvimento do programa. Muito em breve, nós agendaremos uma aula virtual, que as pessoas estão chamando de aulas sincrônicas, né? Aulas em tempo real, com a maior participação possível. Nós informaremos o dia e a hora em que essas aulas deverão ocorrer. Em princípio, deverá ser no horário de quarta-feira, porque é um horário que foi divulgado pela UERJ, o horário das nossas aulas. Como essa que nós estamos fazendo são chamadas de assíncronas, né? Elas ficam disponíveis, vocês podem acessar quando e de onde quiserem, não há problema que seja ser publicada numa segunda-feira. Mas os encontros em tempo real, eles deverão, de fato, acontecer no horário previsto pela Faculdade de Educação. Da minha parte, muito obrigado. Gaudencio, suas considerações. Roberto, as suas considerações e despedidas. Um abraço para todos. Não, eu acho que o que fica claro para os nossos estudantes, eu acho que é o seguinte, é que eles não precisam pensar como nós pensamos, mas desde que pensem.
Claro. Desde que tragam o contraditório, né? Claro. Porque isso que está se apagando na sociedade, não é mesmo? Está se apagando que discordar, criticar é ofender, né? E portanto, apaga-se a política. A política implica isso que o Roberto estava chamando a atenção, implica conflito de interesse. Nós temos uma sociedade que não é uma sociedade harmônica, nem no futebol, nem nas igrejas e muito menos na economia, né, etc. E, portanto, eu acho que os nossos estudantes vão ter aqui liberdade total para discordar de nós, não é mesmo? E isso não é motivo para reprová-los, desde que pensem coerentemente e sustentem o seu pensamento. Acho que esta introdução é uma aula introdutória, acho que a gente vai dando ao estudante exatamente esta visão que nós temos aqui, que nós não estamos dizendo que ele tenha que pensar como nós pensamos. Nós construímos o pensamento assim e queremos que ele construa o pensamento e que digamos, crie a sua própria forma, sua autodeterminação como sujeito na sociedade, etc. Roberto? Exato, eu acho que uma boa aula é aquela onde a gente tem uma boa troca, né, e todo mundo se forma, né? Relação ensino-aprendizagem, onde alunos e professores aprendem uns com os outros. Então, é isso que a gente pretende aqui no curso. Seguindo a nossa ementa lá na AVA, na semana que vem teremos mais uma aula gravada, né, e que ficará disponível lá para vocês, continuando as explanações aí mais teóricas, seguidas guiadas, na verdade, pelo Gaudêncio, né? E aí vocês já fiquem atentos, porque após a próxima aula já teremos o nosso primeiro encontro ao vivo. Mas aí a gente vai divulgar direitinho lá, dia, horário, tudo certo, link para entrar, tudo isso aí. Mas já fiquem atentos lá, vamos seguindo ali o trenzinho que tem ali da ementa, ok? Um abraço a todos. Um abraço a todos, se cuidem. A pandemia não acabou. Um abraço, minha gente.